A nossa abordagem tem a ver com uma abordagem de onde queremos retirar não apenas um espaço de crítica, porque muitas das vezes aquilo que nós fazemos ou que temos em supervisão ou intervisão é um espaço de crítica de quem acha que sabe mais. Não, este não é esse espaço. É um espaço que ultrapassa até também a autocrítica, porque é um espaço de tentativa de compreensão para além daquilo que eu sei, mas que eu vou reaprender na partilha das minhas histórias. Vou reaprender na partilha da minha prática. E às vezes vou reaprender na partilha comigo mesmo. Ou seja, quando eu escrevo uma determinada experiência, ups, o que é que eu posso aprender de uma forma efetiva com ela? Então isto significa que vamos ter que fazer as mesmas perguntas que a Alice, ou perguntas diferentes, mas na realidade aquilo que nós vamos ter que colocar, não é? É questionarmos porque é que as coisas funcionam ou não funcionam, ou porque é que elas não funcionam como nós esperávamos, porque é que ainda assim elas funcionaram e funcionaram de uma forma diferente. Aquilo que nós precisamos de criar em nós é um estado, se quiserem, de plena perplexidade ou de incredulidade ou de questionamento, mesmo quando achamos que tudo aquilo que fizemos está bem feito. É sempre uma procura de algo mais por algo mais. Eu diria que é um bocadinho no José Gomes Ferreira, neste espaço, não é? Está proibido de entrar quem tiver perdido a capacidade de se espantar, porque na realidade necessitamos de manter essa capacidade de nos continuarmos a espantar, se quiserem, com a realidade, a espantar com a vida, a espantar com as pessoas, a permitirmos a entrada de algo novo, porque, sem dúvida, as pessoas são maravilhosas e trazem sempre algo novo. Com que tipo de pressupostos vamos trabalhar num diário reflexivo em termos éticos? Confiança. Esta confiança, sabem, a confiança de podermos confiar no processo, desta vez no nosso processo de escrita. Ou seja, acreditarmos que nada daquilo que nós vamos escrever é errado. Estamos a escrever sobre a nossa própria experiência. Não vamos lá ter lá ninguém com um lapisinho vermelho a dizer, olha, está errado, ou deste um erro gramatical, ou aqui escreveste mal uma palavra, ou é impossível que isso tenha acontecido dessa forma. Não, é a nossa experiência. E, portanto, aquilo que nós vamos partilhar connosco é a nossa própria experiência. Não há lugar para erro. Estamos a relatar aquilo que se passou connosco. Ok? E depois é deixarem que a história discorra a partir do vosso lápis ou da vossa caneta no papel. Como com uma sensação, sabem, de quase desapego, se quiserem, de desapego total. Quando eu estou a escrever esta história, eu estou a deixar que ela flua para além de mim, como se em algum momento deixasse até de me pertencer. Depois, se quiserem, esta ideia essencial de que neste processo de escrita sobre a nossa própria experiência, em que depois vamos lá voltar e reler, em que vamos voltar para destacar, vamos voltar para nos questionarmos, isto tem de ser feito num espaço de autorrespeito. Eu estive aqui quase para escrever também de autocompaixão. Ok? A escrita, este espaço de escrita sobre a experiência tem de ser um espaço compassivo. Este espaço em que eu percebo, não é, que se torna em algo vital para mim, em que comunicamos de forma respeitosa sobre nós próprios, porque é a nossa experiência. E, portanto, vão sair no papel os nossos medos, sim. Vamos pressentir a hesitação na nossa voz e até a hesitação em falar sobre algumas questões, claro que sim. Vamos ver que de vez em quando a nossa crítica interna é destrutiva. É bom que consigamos perceber isso e em que momentos é que ela nos afeta tanto que nos bloqueia. Bloqueia-nos a capacidade e a possibilidade de avançar e bloqueia, e quando nos bloqueia aí, às vezes também nos bloqueia na capacidade de escutar os nossos mediados, de estarmos com eles de uma forma compassiva, porque estamos em modo de autocrítica destrutiva. Isso não pode existir aqui.
Porque quando eu estou a destruir-me internamente a partir deste espaço de autocrítica, aquilo que eu estou a fazer é a não me respeitar enquanto pessoa que pode errar, que tem dúvidas, que tem hesitações, que não sabe tudo. E quando nós aprendemos a respeitar-nos desta forma, torna-se muito mais fácil lidar com a incerteza. Porque, na realidade, aquilo que estamos a introduzir é uma limitação à nossa necessidade de controlo de saber tudo, porque temos de saber tudo naquele momento, porque temos de ter respostas para tudo no momento em que surgem as dúvidas. Não temos. E às vezes este espaço de escrita permite-me perceber isso. Eticamente temos também de nos colocar num espaço de autorresponsabilidade. E temos de nos colocar neste espaço de autorresponsabilidade a partir de um conceito de escrita reflexiva, que é um contexto em que, inclusivamente, podemos usar estes momentos de escrita, como vimos na anterior sessão, a partir de um conceito de ficção. Ou seja, eu posso criar uma fábula sobre aquele momento de prática em que posso pôr um cliente a falar a partir de um lobo e o outro cliente a falar a partir, sei lá, de uma imagem de pássaro, ou seja, atribuindo figuras e papéis de animais àquele momento, imaginem, ou eu posso ficcionar como se estivesse a contar, a escrever uma novela, ou seja, reparando no quê? Como nós descrevemos ou como se descreve numa novela. Eu estava aqui a pensar numa passagem de um livro em que, em 6 páginas, o autor descreve um momento em que se come uma madalena. Em 6 páginas. Não é? A obra mais fantástica do Proust tem 6 páginas dedicadas às madalenas, aqueles bolinhos simpáticos para comer, sabem, da nossa infância. E o interesse disto é olhem como é que isto pode ser revelador de um determinado momento e de uma determinada experiência. Quando nós nos centramos a algo que nós percebemos que é assim, nós somos responsáveis pela nossa escrita, pela nossa reflexão, da mesma forma que somos responsáveis pela ação que gerou essa escrita e essa reflexão. E esta responsabilidade, que normalmente, quando falamos no princípio da autonomia das partes, esta responsabilidade tem de lá estar. Porquê? Porque a autonomia significa liberdade. Não é? Eu digamos que liberdade é uma espécie de sinónimo de ser autónomo, é ser livre. Mas esta liberdade não existe sem o conceito de responsabilidade. E quando ganhamos esta responsabilidade sobre a ação e esta percepção de que somos responsáveis na ação, em algum ou em todos os momentos, aquilo que nós percebemos é que isto nos permite compreender, explorar, experimentar de uma forma muitas vezes mais motivadora, mais criativa, mais inspirada e muitas das vezes até engraçada, porque também nos permite rir, também nos permite escrever as nossas pequenas anedotas que nos vão surgindo na nossa prática, mas pode ser lúdico na forma como o fazemos. Não tem de ser enfadonho, não tem de ser triste, não tem de ser com aquela seriedade autoritária de quem pensa para avançar profissionalmente. Não tem de ser dessa forma. E depois aprendam, isto faz parte também daquela compaixão de que estávamos a falar, o conceito de sermos generosos. Por isso eu vos perguntava no início se tinham feito os trabalhos de casa e se andavam a praticar a escrita. Estes momentos em que nos sentamos e eu ponho no meu cronómetro 6 minutos. Eu ponho mesmo no cronómetro do telemóvel, ponho 6 minutos. E durante esses 6 minutos não vou fazer mais nada senão escrever. Porque não atendo telefonemas, nem que me batam à porta, nem abro a minha boca. Aqueles 6 minutos são aqueles momentos em que generosamente eu me dou com
tempo, energia e me comprometo com aquele momento em que eu vou escrever algo que me pode trazer, olhem de nome, alguma vitalidade, algum insight sobre algum momento que me preocupou, e que às vezes me traz alguma inspiração, porque me traz aqueles momentos que alguém já os definiu como momentos haha, né? Aquele momento em que eu digo, uau, agora que eu escrevi sobre isto, há algo que eu percebi que aconteceu, que se calhar se eu não tivesse escrito, eu não o teria percebido. O insight vem daí. E este insight é tanto melhor ou mais produtivo quanto eu sou capaz ou tenho a possibilidade de em grupo partilhar. Porque nesta partilha com outros e na sua devolução responsável, generosa, confiante, positiva, sem aquela crítica destrutiva que não tem aqui lugar, eu sou capaz de avançar no meu desenvolvimento pessoal e no meu desenvolvimento profissional. Aliás, eu costumo dizer que fazer mediação, ou o processo de mediação, é todo ele enquanto processo de diálogo e de comunicação, com toda a complexidade que o diálogo e a comunicação têm, não tem nada de simples, são espaços de desenvolvimento pessoal para todos aqueles que nele participam. E porquê esta ideia de quebrem a crítica destrutiva e aprendam a trabalhar a vossa competência de observação positiva, quer do vosso próprio trabalho, quer do trabalho dos outros. Primeiro, porque quando escrevemos, não escrevemos apenas sobre nós, mas escrevemos sobre outros. E aqui está uma boa oportunidade de treinarmos o nosso olhar compassivo, o nosso olhar positivo, a capacidade de ir à procura do melhor do outro e a capacidade de ir à procura também do melhor de nós. Depois é natural que nos saiam críticas, que nos saiam juízos de valor, mas nunca se esqueçam que o espaço da vossa escrita é privado. E só irão partilhar também aquilo que entenderem que podem e devem partilhar. E às vezes podemos utilizar este momento de escrita como uma espécie, se quiserem, de libertação catártica, sem dúvida, ok? Porque este pode ser o meu espaço de segurança para pensar, escrevendo, aquilo que às vezes eu não tenho coragem de pensar em voz alta, ou às vezes até de um primeiro momento de partilhar com terceiros. Portanto, vamos treinar a nossa capacidade de olhar para estes momentos, mesmo que sejam momentos negativos, de uma forma positiva, ok? Para quê? Para que possamos explorar as nossas memórias, explorar pensamentos, explorar sentimentos negativos, ok? Mas facilitar a sua compreensão a partir de um momento que eu da escrita, a partir de um momento que eu da partilha, que é uma experiência positiva e pode ser uma experiência positiva. Aprendermos a celebrar aquilo que são as nossas aprendizagens positivas, mesmo a partir dos nossos momentos mais negativos, é um grande contributo, não apenas para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, mas também para melhorarmos o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. Ou seja, reparem, estes princípios éticos estão todos eles ligados de alguma forma a um conceito que é um conceito de autocuidado, não é? De nos cuidarmos enquanto profissionais e nos dedicarmos a esse cuidado enquanto profissionais.